Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Falamos ao vivo já aqui do plenário da Câmara dos Vereadores, centro de Guarulhos, para a 45ª sessão ordinária, que começa daqui a pouco com o presidente Eduardo Soutur já posicionado aqui na mesa principal. Daqui a pouco já começando para você. Para a gente resumir rapidamente aqui, hoje no Grande Expediente são 21 itens, 15 são requerimentos de informações aí sobre diversos assuntos, 6 são deliberações de projetos de lei. Entre esses projetos, um que institui o cartão Leve Leite, deve ser apreciado aí às comissões, que concede auxílio monetário para a compra de leite, evidentemente, projeto esse dos autores Luiz Mato Grosso e Ramos da Padaria. Já na ordem do dia são 6 itens, mas 3 não têm parecer. Uma discussão é sobre manutenção ou derrubada de veto e 2 itens serão votados em primeiro turno. Entre eles aí também um projeto de lei que institui o programa Matrícula Fácil para ingresso e manutenção dos alunos aqui na rede municipal de ensino, projeto esse de autoria do vereador Maurício Brinquinho. E logo após a 45ª sessão ordinária, você confere sessões extraordinárias, 13ª e 14ª previstas, mas pode ser que também tenhamos a 15ª sessão extraordinária para votar em 2 projetos de lei que mudam o zoneamento na cidade de Guarulhos, para 2 bairros principalmente. Um de autoria da Prefeitura, que aí mudaria o zoneamento do bairro Jardim Maria Clara, e um de autoria do vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, que mudaria o zoneamento do Jardim Fortaleza. Projetos polêmicos, vereadores um tanto quanto divididos, e devemos ter um debate muito extenso, muito grande nesse sentido. Então, daqui a pouco a gente volta para falar mais informações para você, para manter você informado sobre esses projetos importantíssimos, principalmente para quem é morador dos bairros Jardim Maria Clara e, claro, Jardim Fortaleza também. A gente se vê daqui a pouco então. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Oi. Boa tarde a todos. Número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador professor Rômulo Ornelas. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, população que nos assiste em casa, boa tarde. Vim à tribuna hoje repercutir alguns fatos, entre eles a ida do nosso prefeito Almeida a Brasília nessa quinta-feira para negociar ou anunciar a vinda de uma faculdade de medicina para Guarulhos, que é uma luta dos movimentos sociais aqui, em especial os cursinhos da cidade, em especial também os dois cursinhos, o cursinho comunitário Pimentas, o cursinho Assol, que vem travando aqui na cidade há alguns anos. O governo federal tem abrido algumas faculdades de medicina dentro do programa Mais Médico, que já está previsto, né? É previsto abrir, o governo Dilma promete abrir 11 mil vagas no curso de medicina. E parece que Guarulhos vai ser contemplado aqui por uma faculdade de medicina, finalmente, né? Eu acho que é uma luta dos movimentos sociais aqui da cidade que vai ser finalmente entrada em prática aqui na nossa cidade, porque infelizmente o curso de medicina está elitizado, controlado pelo Conselho Federal de Medicina, que manda nesse país na formação de médico. O governo federal pouco apita nisso aí, agora o governo federal está dando uma resposta a essa luta dos movimentos sociais aí. A presidenta Dilma tem empenhado nessa luta nossa dos movimentos sociais. Outra repercussão que eu queria dar aqui é o lançamento do livro Revelando a História do Pimentas e Região. É um livro lançado ontem ali na região do Pimenta, pelo historiador Elton. É um livro que fala da história do Pimenta, conta a história do Pimenta, escrito pelo historiador Elton, né? E alguns colaboradores, né? Com apoio da Secretaria da Educação, né? Ele retrata alguns fatos interessantes da história do Pimentas, mostra a história das escolas criadas lá no município, na região do Pimentas, e pasmem, né? A maioria das escolas municipais vem do governo do PT para cá, porque antes do governo do PT, praticamente não existia escola naquela região. A população, principalmente criança, a criançada era fora da escola. Você lê o livro, você vê como foi criada a escola do governo do PT para cá, que antes a criançada não tinha acesso à educação infantil. Então, poucas crianças tinham acesso à escola. A creche nem se fala, né? Eu li aqui que tinha uma creche aí antes de 2000, uma creche só que atendia em torno de 200 crianças. Então, a importância desse livro aqui, eu parabenizo aqui esse trabalho, a equipe da Secretaria da Educação, o historiador Elton, empenhado, grande historiador aqui da cidade, grande empenho em escrever a história aqui, colocar a história da cidade, que a maior parte da história da cidade é uma história oral. Ele está colocando, fazendo essa história ser escrita, tirando do baú algumas fotos, algumas imagens que estava escondida na mão de algumas famílias, né? Aqui tem acho que dá para mostrar que tem uma foto lá do bairro dos Pimenta, aqui em cima
uma foto de hoje aqui, uma foto antiga, do mesmo local. E é interessante a gente, né, destacar isso, né, porque uma população que não preserva sua história é uma população fadada a morrer, a desaparecer. Por isso que a Secretaria da Educação, através do historiador Elton, está contribuindo para manter a nossa história viva e a nossa nação guarulhense viva. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Guti. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje ao ler uma nota no jornal Guarulhos Hoje, do jornalista Sérgio Lessa, fiquei um pouco preocupado, na verdade muito preocupado com a questão da Sabesp, a qual bloqueou as contas de Guarulhos, bloqueou as finanças. Na reportagem não se fala ao certo, mas e também tentei buscar o processo, ainda não obtive, mas falam que as contas da prefeitura estão bloqueadas e não podem ser pagos, os funcionários não receberão a partir do mês de outubro, porque existe uma dívida enorme da Sabesp com a prefeitura de Guarulhos, ou seja, Guarulhos deve muito dinheiro para a Sabesp, e isso faz com que esses bens, ou seja, a conta da prefeitura esteja bloqueada, e parece que no Supremo Tribunal, a prefeitura não conseguiu desbloquear ainda. Ou seja, eu gostaria de saber dos líderes do governo, não venham aqui afirmar, venham aqui indagar, senhor presidente. Peço que Vossa Excelência, se possível, peça esclarecimento do líder do governo, se isso procede mesmo, se as contas de Guarulhos estão bloqueadas, se os funcionários públicos realmente não receberão os seus salários, não perceberão seus vencimentos a partir de outubro, se corremos risco de não termos abastecimento de água nos próximos dias. Ou seja, eu realmente fui pego de surpresa pela notícia e gostaria de maiores detalhes da bancada do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que governa essa cidade, para saber realmente o que está acontecendo, em que pé que está essa situação, se existe esse bloqueio, se não existe, se os funcionários públicos municipais estão em risco de não receber o seu salário, se os munícipes de Guarulhos, se os guarulhenses não vão ter mais a água chegando em suas casas. Então eu venho aqui, não venho afirmar, venho apenas reproduzir uma matéria que me chamou a atenção e me deixou muito preocupado. O que está acontecendo, senhor presidente? O que está acontecendo, senhor líder da bancada do governo? Realmente, o que está acontecendo? Guarulhos merece uma explicação, Guarulhos merece uma satisfação do governo municipal. Não é possível que a situação chegue a esse ponto. Ou seja, se isso for verdade, Guarulhos para. Os funcionários vão parar, a água não vai chegar na casa das pessoas. Ou seja, o que realmente está acontecendo? Por favor, líder do governo, vereadores do Partido dos Trabalhadores, nos esclareçam aqui na tribuna, esclareçam para a imprensa o que de fato é verdade, porque fomos pegos, repito, mais uma vez, é uma notícia bastante temerosa, e peço aqui para que se explique realmente o que está acontecendo. Os vereadores da base que têm mais acesso à Secretaria de Assuntos Jurídicos, por favor, nos esclareça, passem para a gente o número do processo, para que nós também consigamos investigar e ver realmente em que pé está a sua situação. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, vereadores, público presente. Senhor presidente, o que me traz à tribuna dessa casa hoje, senhor presidente,
falar sobre o Hospital Estela Maris. Hoje, vereador Laércio Pereira, fiquei sabendo de uma reunião na Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos e fui até lá. E vi lá o senhor Rafael Ronaldo, se me falha a memória, o diretor administrativo do Estela Maris, o senhor Miguel, estava o ex-vereador José Mário, presente também, doutora Tereza, secretária adjunta de saúde, o presidente Jorge Tayar, e outros jornalistas e outros empresários lá. Então, senhor presidente, o que eu quero relatar aqui, é que realmente o Hospital Estela Maris hoje encontra-se com uma dívida de 52 milhões e 500 mil reais. 31 milhões é na Caixa Econômica Federal. Alguns outros credores, como o Banco BIC e outros bancos que eu não me lembro o nome agora, têm uma grande fatia. Queria que todo mundo entendesse, isso é veiculado direto, nós não podemos deixar que o Hospital Estela Maris feche. Porque o Hospital Estela Maris hoje é uma referência na cidade de Guarulhos e uma referência para os municípios vizinhos. Hoje, em cardiologia, é o Hospital Estela Maris que atende as pessoas gratuitamente. Para o senhor ver, senhor presidente, que eu tive um amigo agora que me ligou, na semana passada, pedindo ajuda para ver se conseguiria, vereador Gilvan, transferir o seu pai para o Hospital Estela Maris, porque ele precisaria fazer vários exames e vários procedimentos, e ele foi ver na rede particular, custava 53 mil reais. 53 mil reais. Eu fiquei com a mão amarrada. O Hospital Estela Maris, ele comporta, mas ele também tem as pessoas de referência do HMU para poder atender, que foi um acordo feito com a prefeitura. Então, o que acontece? Nós não podemos jogar pedra, mas nós temos que encontrar um mecanismo, um meio, para poder ajudar o Estela Maris. Até falei lá hoje, senhor presidente, Laércio Pereira, que também acompanha o assunto bastante, vereador Laércio Pereira, acontece o seguinte, nós temos que fazer o financiamento pelo BNDES. Mas para conseguir o financiamento pelo BNDES, senhor presidente, nós precisamos da CND, Certidão Negativa de Débitos, com efeito negativo, mas com efeito positivo. Sem essa CND, nós não conseguimos fazer o financiamento pelo BNDES e pagar gradativamente o valor da dívida do BNDES, que os juros hoje são altíssimos dos bancos. Então, o que acontece? Hoje o Hospital Estela Maris, para que todos tenham conhecimento, ele tem uma despesa de 4 milhões, seja com folha de pagamento, seja com insumos hospitalares, etc. E ele também tem a captação, vereador Gilvan, do particular e do SUS, de 4 milhões. Quer dizer, está empatado o dinheiro que ele recebe e está empatado o dinheiro que ele gasta. Então fica difícil com aquela dívida de 45 milhões em 2011, já se transformou em 52,5. Então, agora, o que o SUS paga, vereador Jesus, para os hospitais, não é só para o Estela Maris, para todos os hospitais, a rede pública nacional está quebrada. Está quebrada por quê? Hoje você faz uma cirurgia, por exemplo, a maternidade do Hospital Estela Maris está fechada. Está fechada a maternidade. Nada mais está fechado no Hospital Estela Maris. O Hospital Estela Maris continua aberto e queria que os veículos de comunicação divulgassem isso, que muitas pessoas não estão indo lá pensando que o Hospital Estela Maris está fechado. Está fechado a maternidade. Hoje, para uma criança nascer, o custo é de R$ 1.200. E o SUS paga R$ 200. Isso é um absurdo. Como é que o hospital aguenta receber um sexto do valor, um décimo do valor, e ele tem uma despesa grande? Não tem administrador que consiga fazer o hospital virar. Essa é a verdade. Se alguém conhecer, até uma pessoa lá disse, que se alguém conhecer algum hospital, alguma maternidade que der lucro, é só falar. E nós estamos vendo várias maternidades aí fechando ao longo de São Paulo. Por quê? Porque maternidade de nome. Agora, o que o hospital está fazendo? Fechou a maternidade, está tentando abrir mais 9 UTIs, que é o custo de R$ 300 mil, tentando fazer parceria com empresários. A Balduco é uma das empresas que está se dispondo a ajudar com parte desse dinheiro para poder realmente socorrer o Estela Maris. E queria deixar mais registrado aqui, senhor presidente, um fato constrangedor que aconteceu lá, senhor presidente, e já foi passado em outros momentos. O vereador Rômulo estava aqui em 2011, quando falaram do sítio, que o pessoal do Estela Maris, o sítio foi comprado com dinheiro das irmãs de rescisão e as irmãs não têm para quem deixar.
o sítio vai ficar sempre sendo da comunidade das pessoas. Então, eu acho que está na hora de parar de falar que o Hospital Estela Maris ou alguém angariou alguma coisa. Na realidade, para concluir, senhor presidente, o Ministério Público já analisou todas as contas do Hospital Estela Maris. Então, ninguém tem que ir contra falar que houve desvio. Na realidade, o Ministério Público acompanhou. Senhor presidente, fora isso, a Prefeitura Municipal de Guarulhos, através da Secretaria de Saúde, tem duas pessoas da Secretaria de Saúde acompanhando todo o dinheiro que é gasto lá, todo o dinheiro que é aplicado. Fora isso, senhor presidente, também a Secretaria Estadual de Saúde do Estado tem mais 2 pessoas, 2 gestores acompanhando lá. Fora isso, senhor presidente, nós temos também o pessoal do Conselho Gestor Municipal da Saúde acompanhando todas as despesas. E mais o Conselho Gestor do Hospital Estela Maris. São todas pessoas sérias e as irmãs fundaram o Hospital Estela Maris há muitos anos. E, para concluir, senhor presidente, para concluir, eu quero aqui deixar registrado que eles fazem um excelente trabalho. O que eles estão precisando realmente é de um fôlego, vereador Laércio, para poder equalizar essas contas e manter um ótimo trabalho, como sempre fizeram aqui na nossa cidade de Guarulhos. Eu acho que a igreja, independente se o Hospital Estela Maris tem um convívio com a Igreja Católica, eu sou católico, mas eu acho que as pessoas maldosas que fazem discursos ou tentam distorcer algumas situações referentes a Estela Maris, eu acho que elas têm que pensar um pouquinho. Se elas não têm religião, vai procurar uma que é muito melhor. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pastor João Barbosa. Senhor presidente, Eduardo Souto, nobres pares desta casa, senhoras e senhores que nos assistem na nossa galeria, TV, Câmara. Senhor presidente, eu não poderia deixar registrado aqui nesta casa um grande ganho para o nosso país. Espero que isso que aconteceu ontem no STJD, quando eles puniram um clube de futebol pela injúria racial. Eu acredito que o Grêmio, ele não vai querer entrar para buscar os seus direitos. Eu acredito que o clube não vai fazer isso. Porque é um absurdo, senhoras e senhores. É um absurdo nós vivermos no país. O país é negro. Esse país é negro, esse país aqui não é país de loirinho, de olhos verdes, né? Cabelos... Não, esse aqui é um país de negros. A maior população desse país é negra, não é brancos. Não é brancos. Entendeu? Então, nós temos que nos sentirmos honrados. E não tem essa história, não, de botar lá no nosso documento que nós somos pardos. Não tem nada de pardal aqui, não. Eu não sou pardal, não. Eu não sou pardal, eu sou afrodescendente, os meus avós, com muita honra, com muita alegria, são negros, isso eu carrego dentro de mim com muito orgulho, com muito respeito. Tanto é que meus filhos, um filho já é mais negro, um mais branquinho, mas eu sou afrodescendente. É lamentável nós estamos vivendo num país onde a maioria é negros, e de repente uma branquinha, não sei de onde, principalmente do sul. Isso acontece muito no sul, isso muito no sul. E aqui eu não quero discriminar, porque eles são descendentes de alemães, vocês são descendentes de quem quer que seja, eles foram bem recebidos, serão sempre bem recebidos no nosso país, quem quer que seja, assim como os negros que vieram para esse país para trabalhar, para contribuir, para fazer esse país grande, assim também como os nordestinos. Então, esse país precisa ser passado a limpo. Nós temos que entender que nós somos negros. Nós somos negros. E é lamentável quando a gente vê uma cena como nós vimos na televisão. Mesmo durante a partida de futebol, quando o jogador de futebol, o goleiro, foi covardemente agredido dentro do seu espaço de trabalho. Ele estava trabalhando e ele está dentro do país de negros, onde ele é a maioria. Agora vem uma minoria desinformada, né? Fazer um papel ridículo,
um papel horrendo e nós temos que acabar com isso no nosso país. E eu acredito que o clube não vá recuar, até porque já perdeu, né? Até porque já perdeu. Dentro de campo já perdeu. Agora, será que o STJD tomou essa decisão em virtude do placar? Vamos aproveitar que a situação é favorável, né? Ela é favorável, o Santos ganhou de 2-0 e de repente o Grêmio não se vê mais em condições de reverter a situação, então vamos deixar as coisas como está. De repente, talvez por causa disso. Eu não gostaria que fosse por isso. Eu gostaria que essa decisão fosse mantida e que nós servíssemos de exemplo para o resto do mundo, porque o esporte é coletividade, o esporte é arte, o esporte é onde as diversas raças se encontram nos campeonatos mundiais. É o momento mais glorioso, é o momento de você estar em casa, se deleitar com a sua família, né? Gozar dessas maravilhas que nós vemos no nosso esporte, que nós temos. Agora, trazer esse tipo de coisas para dentro do nosso esporte não é bom, não é bom, não é benéfico, é ruim, é muito ruim para o nosso país. E não é a primeira vez, já estivemos lá no sul, no próprio sul, tivemos lá com a arbitragem, agora tivemos com um jogador de futebol do Internacional, depois tivemos com um jogador do Santos, agora com mais um jogador, e a coisa está começando a tomar uma dimensão muito ruim, muito ruim. Então, eu quero deixar registrado aqui a minha indignação com respeito ao ato daquela torcedora. Não sei se é torcedora, não sei de onde ela veio, entendeu? Eu só quero dizer para você, menina, que você está num país de negros, a maioria que é negros. E se alguém está fazendo algum papel de ruim dentro desse país é você, porque o país é de negro, o país é de negro, o país não é de, né? Se alguém tem direito de reclamar alguma coisa aqui contra alguém, é os negros, porque nós somos negros. E nós estamos quietinhos, estamos bonitinhos, fazendo o nosso trabalho, o nosso papel, entendeu? Como brasileiros. Então, eu quero cumprimentar o STJD por essa atitude e eu quero que isso sirva de exemplo para todo o nosso planeta Terra. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício Siqueira. Senhor presidente, senhores vereadores, no primeiro dia que eu fui empossado na Câmara aqui como vereador, por um período curto, dentre os vários requerimentos, eu estava vendo o programa, vereador Laércio, o senhor cansou de falar meu nome aquele dia 37 vezes, mas são informações que a gente fica ouvindo muito como jornalista e não tem nunca uma resposta oficial. Então, na verdade, dentre esses requerimentos, existe um lá que está perguntando o quê? Exatamente sobre um assunto meio misterioso, uma caixa preta em Guarulhos, que é a dívida do SAAI para com a Sabesp. Detalhe importante que todos os requerimentos que eu fiz, como esse vereador aqui tem um tempo curto de vida, eu pedi que todos eles fossem encaminhados em seu conteúdo ao Ministério Público, para que tomassem ciência, o Ministério Público, das perguntas que eu fazia nos requerimentos e que recebessem as respostas no dia que elas chegarem aqui. Maurício Siqueira não é mais vereador, mas o Ministério Público pode receber as respostas das perguntas que eu fiz. Eu gostaria de perguntar, senhor presidente, eu fiz o pedido em todos os requerimentos que eles fossem encaminhados, o seu conteúdo, ao Ministério Público. Eu só gostaria de saber se a casa tomou essa providência de encaminhar ao MP os requerimentos, o teor dos requerimentos. Vou consultar a assessoria, posteriormente responderei sua pergunta. Muito obrigado, senhor presidente. Então, na verdade, o que está querendo aqui nesses requerimentos específicos do SAAI com a Sabesp? Quanto é que o município deve? Eu estou perguntando lá. E agora, vem uma notícia que eu vi na coluna do jornalista do Lessa, está lá a notícia dizendo que pode bloquear a conta de outubro. Só que durante essa semana, antes mesmo de sair essa nota, eu tive essa informação.
que a ação chegou no Supremo, foram várias e várias propostas que não chegaram a lugar nenhum, e que agora existe a possibilidade do bloqueio de contas da municipalidade, que seria terrível para todos os funcionários, não só da Prefeitura, da Câmara também. Quanto é que deve o município, afinal? E aí eu pergunto para os senhores vereadores, de posse dessa informação, alguém falou para mim, sopraram no meu ouvido, que o valor pode chegar a R$1 bilhão, porque afinal de contas, uns dizem que é 2.000, outros dizem que é 97. Qual é a dívida afinal? Porque além dos valores não pagos, do SAAI para a Sabesp, nós temos, inclusive tem no programa do Júlio César, meu companheiro de televisão, onde nós temos o presidente da Agru, esqueci o nome dele, me lembro, Plínio Tomás. O Plínio Tomás dando declaração num programa de televisão dizendo que Guarulhos rouba a água da Sabesp. E ele é o presidente da Agru. Então são várias informações sobre a água na cidade que a gente precisa saber, esclarecer. O que é que deve afinal? Qual é o tamanho dessa dívida? Vai haver ou não vai haver esse bloqueio de contas? É imperioso que essa casa fique com a atenção total voltada para esse caso, porque além do bloqueio das contas, pode haver a suspensão do bloqueio da água. Aí, não sou do partido dele, já não aguento nem ouvir a voz do Geraldo Alckmin, não aguento mais ouvir a voz dele. Não tem outra opção, mas não aguento mais ouvir a voz dele. Só que vão culpar o governo do estado se tiver bloqueio de conta e suspensão de água. Mas o caloteiro é o município de Guarulhos. Como é que deixaram chegar nisso, meu Deus do céu? Como é que deixaram chegar nessa situação? Aí quando vem propostas de a gente rever IPTU, ninguém quer saber, perguntar de água, ninguém quer responder, fala dos prédios que estão fazendo a torta e a direita, não, esse cara quer só aparecer, tudo bem, estou aparecendo mesmo na mídia, não vou dizer que não, mas tem todo um trabalho feito em cima. Eu gostaria que essa casa prestasse muita atenção no que está por vir. E para encerrar, senhor presidente, senhores vereadores, para encerrar eu queria agradecer aos vereadores que assinaram comigo e eu vou poder apresentar novamente o projeto do IPTU, porque eu consegui, além de 1/3, eu consegui 13 assinaturas, o que permite a representação do projeto. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Marisa de Sá. Boa tarde a todos e a todas. Pedi para fazer uso da palavra na sessão de hoje, para dizer que nessa casa onde nós realizamos mais um Cine Mulher com o filme Terra Fria, onde nós fizemos um debate a respeito do tema assédio, e foi uma sessão de filme, de cinema, muito proveitosa. Tivemos várias mulheres, homens, jovens aqui presentes na casa, fizemos um belíssimo debate. Então, quero aproveitar para agradecer os funcionários da casa que acompanharam e que ajudaram no decorrer dos trabalhos. E dizer também que a gente fica feliz em saber que hoje o MEC está anunciando que Guarulhos vai conquistar uma universidade de medicina. Porque esse debate foi feito aqui nessa tribuna por diversas vezes, onde a gente falava da importância de ter mais médicos no Brasil e na cidade de Guarulhos. E a presidenta Dilma criou Mais Médicos junto com o Padilha, que é um projeto que favorece a nossa cidade, mas que teve que trazer médicos de outros países, que é positivo para o Brasil, acho que é uma experiência nova, rica. Mas, para além disso, nós queremos formar médicos do Brasil, formar médicos de Guarulhos. Então, a gente fica muito feliz com essa notícia, que Guarulhos venha a ter uma universidade de medicina e que a gente possa democratizar essa profissão. Que mais jovens de todas as camadas populares, do povo, né, que mais pessoas da periferia
tenham acesso a essa profissão bonita e possam estudar e que a gente consiga formar muitos médicos e médicas brasileiras para que a gente melhore a saúde do nosso país. Então, dizer que hoje é um dia feliz para Guarulhos e que a gente tenha não só uma universidade, mais universidades de medicina para Guarulhos e para o Brasil todos para formar médicos no nosso país. Obrigada. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrado o pequeno expediente. Não temos nenhum inscrito para a tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Item... Pela ordem, senhor presidente. Oi? Para só dar um informe, nós também ontem instalamos uma urna do plebiscito da Constituinte na Procuradoria da Mulher e que é importante que todos aqui votem no plebiscito. E o vereador daqui também, Samuel Vasconcelos, está com uma urna aqui presente aqui na casa e que a gente possa divulgar a importância do plebiscito para a nossa população, a importância da gente ter regras, ter uma reforma política nesse país, ter regras mais claras, mais discutidas, mais justa, mais participação popular dos parlamentos, das assembleias. Então, que todos possamos aí apoiar por uma constituinte soberana e para que a gente discuta a reforma política, uma reforma política para esse Brasil, para que a gente fortaleça aí a participação e a democracia desse país. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Laércio Santos. Pela liderança do PMN. Com a palavra. Caros colegas vereadores, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a todos. Colegas, hoje não, na verdade, já há questão de uns 15 dias, eu estou sendo procurado por algumas mães na região do Taboão, questionando algum problema na escola Amador Bueno. É uma escola municipal e eu estive lá com elas nessa escola na data de hoje e fiquei abismado. Está o nosso secretário da Educação conduzindo obra nesta escola, reforma, infelizmente com aula. Lamentavelmente, ocorrendo aula, as crianças em pleno risco de acidente. Então, não existe um planejamento com relação à reforma escolar. Conversei com o diretor, que é o José Aparecido, me disse ele que a reforma é em razão das eleições, o que é um absurdo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu gostaria de pedir para a Comissão de Obras e também a Comissão de Educação que estudássemos a possibilidade de buscar junto ao nosso secretário e até mesmo visitarmos essa escola, porque a situação lá é complicada e a qualquer momento desse pode acontecer algum acidente. Então, é uma situação calamitosa, vergonhosa, considerando os problemas recentes que a educação sofreu com relação à merenda, com relação à licitação para o uniforme escolar e agora, nesse momento, com relação à reforma escolar. E isso não é apropriado para o currículo, normalmente dizendo, dentro do período de aulas. Eu acho que isso aí seria mais apropriado no período de férias e parece que não tem um planejamento da educação, algo que nós precisamos cobrar do nosso secretário por que dessa situação. Então, eu pediria para a Comissão de Obras e a Comissão de Educação que a gente estudasse alguma visita, alguma diligência local para buscar uma providência, porque o local lá realmente está perigoso e as famílias que têm seus filhos lá, são 346 alunos que estudam naquela unidade escolar, cobram uma providência da nossa parte. Obrigado. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, nós estamos em que momento da sessão? Grande expediente. Deixa eu completando minha questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, tem momentos que esta casa tem que fazer uma reflexão e, acima de tudo, nobre vereador Eduardo Barreto, nós precisamos ser coerentes, responsáveis. Eu digo isso pelo seguinte:
não apenas enaltecendo a manifestação do nobre vereador Maurício Siqueira, apresentando um projeto, discursou inflamadamente com relação ao IPTU indevidamente cobrado. Esse vereador não poderia deixar de manifestar-me, porque primeiramente a palavra indevidamente, ela não está correta. Devidamente sim, foi cobrado devidamente. Tecnicamente, houve uma falha em 2001, porque a legislação, ela determina que deve ser, quando há o reajuste da planta genérica, ela deve ser publicada, tornando-se público. Houve uma falha técnica, de técnicos, de funcionário. Porém, os valores pagos, ele é devido. Ele é devido. Quando esta casa, talvez alguns colegas não ciente do que está ocorrendo, no afã de buscar interesses para a população, devolvendo o que foi pago indevidamente, eu não posso concordar, nobre vereador Siqueira, Maurício Siqueira. Nós temos que ser responsáveis. Nós tínhamos que ter aqui o numerário de um valor a ser ressarcido da forma que está se colocando. Ou melhor dizendo, 2002 a 2010. IPTU devidamente cobrado. Para concluir, vereador. Eu peço, como líder da bancada do PR, senhor presidente. Com a palavra. Então, nós não podemos colocar uma cortina na nossa frente, porque todo reflexo negativo orçamentário devidamente cobrado, tecnicamente falha, nós temos que buscar, esta casa terá que, se aprovado e sancionado uma lei dessa, nós teremos que propor aumentos, reajuste de IPTU em breve, que é o que nós não podemos aceitar. Significa, todos terão que ter a devolução administrativamente, independentemente do rombo que poderá ocasionar o erário, e nós estaremos discursando e mostrando aos olhos da população que o trabalho foi incessante, que o governo, ele pegou e teve um comportamento antissocial, cobrando indevidamente o IPTU das suas respectivas casas. Não é verdade. Não é verdade. Nobre vereador, respeito jornalista, radialista, com discurso bastante convincente, com uma oratória impecável, que eu conheço, não é de hoje, mas eu não posso fazer vista grossa, porque conheço perfeitamente o trâmite da cobrança do imposto predial e territorial urbano da nossa cidade. Presta bem atenção, senhores vereadores, nós não estamos lesando ninguém, não. Nós estamos atribuindo a um erro técnico, supostamente levando em benefício a população, que, se isso pegar, eles terão que, de uma outra forma, repor o rombo que nós iremos estar proporcionando. Aqueles que buscaram judicialmente, deverá sim buscar os seus direitos judicialmente. Nós não podemos pegar e aceitar que foram cobranças indevidas. Não foram cobranças indevidas. A cobrança é devida sim. Foi pago regularmente dentro da legislação em que dá a atribuição da cobrança do IPTU, porém, uma falha ocorrida tecnicamente, não foi publicado em 2001 a planta genérica. Então, o agradecimento a alguns vereadores, eu me tomo a liberdade de me posicionar
através desta tribuna, porque foi solicitado deste vereador se assinaria em conjunto. Responsável que sou, eu falei que eu não assinaria e dei meu ponto de vista. E não poderia ficar no anonimato. Então estou colocando em público que não o assinei, porque o valor é devido. É devido. Nós não podemos aqui buscar 2002 a 2010 o retorno daquelas pessoas que pagaram devidamente e nós não sabemos qual é o reflexo orçamentário da nossa cidade. Saber que o orçamento é um condomínio que toda a população paga parceladamente. A receita é a despesa, ela é devida. Automaticamente estima-se a receita e fixa-se as despesas. Mais tarde nós estaremos aqui cobrando atuação, falta de investimento, sem ter os respectivos valores para cumprir com as suas obrigações. E isso monetariamente corre muito, porque os juros são altíssimos. Então, quero deixar aqui a minha posição. A minha posição é que precisamos ter cautela, precisamos ser responsáveis e precisamos saber qual será o reflexo orçamentário para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Pela ordem, vereador. Pela ordem, vereador Maurício Siqueira. Olha, o mesmo respeito que o senhor me deve, eu devo ao senhor também, vereador Paulo. 151. Na verdade, eu tenho quanto tempo? Quanto tempo tem? 3 minutos? É isso? Bom, tudo bem, é curto e grosso. Eu não discordo nada do que o senhor disse, vereador Paulo Sérgio. De nada. Só que se a prefeitura já sabe disso há tempos, e grandes empresas estão abatendo, não é coisa de R$100, gente. Tem uma empresa que deixou de pagar, aliás, pagou e vai ter devolvido nos próximos exercícios 5 milhões de reais. Tem um caso que eu fiquei sabendo que saiu agora a decisão semana passada, de 3 milhões de reais que foram simplesmente de impostos cancelados de 2002 a 2008. Então a gente só fala em milhões. Quem paga milhões de IPTU tem milhões para gastar com advogado e sair beneficiado pela falha, pelo erro, seja lá o que for, que cobraram de forma maior e irregular de toda a população. Esse projeto, na verdade, visa o quê? Pegar o vereador Gileno, o Samuel, o vereador Romildo, o Maurício Siqueira, que não tem condição de arcar com umas custas de processo, e falar, olha, o mesmo direito que o bacana, que o rico, não estou falando contra, estou falando numa boa, tranquilo, eu tenho amigos ricos, que os ricos podem fazer, a população também pode. Porque independente de qualquer coisa, vereador Paulo Sérgio, o senhor me responda, independente desse projeto continuar ou não, as pessoas que entraram na justiça não vão conseguir continuar mantendo os seus direitos preservados e resolver os seus problemas de IPTU? Vão. A dívida de 20 milhões aí da área da Klabin, se entrar com a ação a Klabin, vai derrubar? Vai. Eu só estou querendo que esse direito, que quem tem dinheiro para pagar advogado, consegue, que todos tenham. É só isso que o projeto pede. Igualdade, porque não pode ter um cidadão melhor que o outro na cidade. É só isso que eu queria. Preservar o direito que uns têm para todos. Só isso, vereador. Encontram-se sobre a mesa os pedidos formulados pelo Executivo Municipal, solicitando prorrogação de prazo para responder os seguintes requerimentos. Requerimento 2980/14, de autoria do vereador Professor Jesus, que solicita informações referentes às melhorias a serem feitas na área denominada Espaço Transguarulhense, no Parque Continental 2. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Com voto contrário, vereador Gilvan e vereador Geraldo Celestino, vereador Romildo e vereador Guti. Aceito o pedido, comunique-se. Pedido 3018/14, de autoria do vereador Edmilson Americano, que solicita informações referentes à área pública localizada na rua Piraí do Sul. Em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem.
Voto contrário, vereador Gilvan. E vereador Romildo. Aceito o pedido, comunique-se. Pedido número 3098/14, de autoria do vereador Guti, que solicita informações referentes à remoção de árvores no Parque Júlio Fracalanza. Em votação, os vereadores favoráveis pelas questões se manifestem. Vereador Gilvan, não. Vereador Geraldo e vereador Guti. E vereador Romildo. Aceito o pedido, comunique-se. Pedido número 3329/14, de autoria do vereador Dr. Vitor da Farmácia, que solicita informações referentes à vistoria nas casas localizadas na Viela Pernambuco, na comunidade do Jardim Presidente Dutra 2, conforme solicitado através do ofício 172/2014. Em votação, os vereadores favoráveis pelas questões que se manifestem. Voto contrário, vereador Gilvan, vereador Romildo, vereador Maurício Siqueira. Aceito o pedido, comunique-se. Pedido número 3375/14, de autoria do vereador Novinho Brasil, que solicita informações referentes à reforma da Praça Francisco Martins Pompeu, localizada na Vila Fátima. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário, vereador Gilvan, vereador Maurício Siqueira. Aceito. E vereador Romildo. Aceito o pedido, comunique-se. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3755/2014. Informações sobre o regime jurídico único para os funcionários estatutários seletistas e a dívida do IPREF nos últimos 10 anos. Autor, vereador Maurício Siqueira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 3759/2014. Informações sobre recursos financeiros e obras repassadas pela Prefeitura de Guarulhos à Proguaru S.A., acompanhada de certidão. Autor, vereador Maurício Siqueira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 3771/2014. Informações referentes à obra em construção na extensão da rua Luiz Borges de Medeiros, no Jardim Cátia. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 3773/2014. Solicita cópia do estudo de drenagem de águas pluviais, do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental referente à obra para a construção de creches na Alameda das Magnólias, Parque Secap. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 5. Pela ordem, vereador professor Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, para informar a todos os interessados e aos nobres pares, que amanhã, a partir das 13 horas, nós teremos aqui uma audiência pública para discutir o projeto de lei da entrega rápida, serviço de táxi no município e a possibilidade dos grandes empreendedores instalados no município reservarem espaço para a implantação de pontos de táxi. Então, audiência pública amanhã, a partir das 13 horas. Registrado, vereador Samuel Vasconcelos. Item 6. 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 3779/2014. Informações referentes à adoção das medidas para a retirada de árvores. Autor, vereador professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento 3780/2014. Informações sobre o prazo de conclusão dos trabalhos de estruturação do córrego localizado na Avenida Belo Horizonte, na cidade soberana. Autor, vereador professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 3781/2014.
Informações referentes às especialidades médicas e quantidade de pediatras da Policlínica Maria Dirce. Autor, vereador professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento 3784/2014. Informações referentes ao serviço de concretagem na Viela Silva, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado. Para justificar o voto, senhor presidente. Vou justificar o voto. Eu, presidente, pela ordem, eu quero justificar o voto no requerimento do vereador Vitor, da Farmácia, Vitor Armudil. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acabei interferindo antirregimentalmente quando ele perguntou no requerimento dele o prazo para a execução da concretagem da viela lá na Jardim Presidente Dutra. E eu brinquei com ele e falei que seria final de 2016. E olha lá, se até 2016 a Prefeitura de Guarulhos conseguir concretar uma viela lá no Presidente Dutra. A Prefeitura, Vitor, está falida. Ela só não abre concordata porque é poder público. E de 4 anos para cá, 2010, nós tivemos aí o secretário de governo, naquela época o Alencar era candidato a deputado estadual, pela primeira candidatura dele estadual, ele literalmente, conseguiu quebrar a prefeitura. Vereador Mato Grosso, nós estamos pagando a conta até hoje daquela secretaria de governo. E quando eu falo que o Alencar foi secretário de governo, não vou culpar o Alencar, não. Eu vou culpar o executivo municipal, porque estouraram o orçamento, não conseguiram cumprir as metas de 25% de investimento na educação. Temos dívidas, milhões e milhões de dívidas de 2010 para cá. Nós não vamos receber grandes obras do município de Guarulhos por uma questão de incompetência do executivo municipal. Nós temos, vereador Elber Japonês, o viaduto de Bom Sucesso, estão lá enganando com a máquina que não vai sair obra. Vereador Auriel, cadê o Auriel? Que está lá falando do viaduto na região dos Pimenta. Está faltando com a verdade com a população daquela região. Estão mentindo para a população dos Pimentas. Estão mentindo para a população de Guarulhos. Estão mentindo para os empresários daquela região que gera emprego. Porque as obras de readequação do Trevo Bom Sucesso é 2016. E olha lá, porque essa verba é do PAC da Mobilidade Urbana, vereador Elmer. E para o governo municipal receber esse dinheiro desse PAC da Mobilidade Urbana, ele tem que fazer um depósito que é a contrapartida. E como o município está falido, está quebrado, ele não tem dinheiro para colocar a contrapartida. Meu Deus do céu, vereador Laércio Sandi, nós estamos perdendo emendas de 500 mil reais, de 1 milhão, de 600 mil reais, porque o município não tem a certidão para receber a verba, dona Maria, do PT. Dona Maria, a senhora fez bem de sair fora da base. Toca o mandato da senhora, porque esse governo está perdido, dona Maria. E hoje, para completar, a secretária de Serviços Públicos, Maria Helena, pediu demissão. Os senhores sabem disso? A secretária Maria Helena não é técnica. Eu sou PSDB, eu não sou do PT, não sou da base do governo, mas a Maria Helena, uma secretária competente, pediu demissão porque não aguentou a pressão. Não aguenta. Então aquele secretário que é sério, vai embora. Aí fica o Zaneta, fica o Luiz Teodoro fazendo campanha para o SCAF na cara do PT, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento Econômico, e mais, e mais, e mais. Então, aqui no município de Guarulhos, a maioria das secretarias agem como se fosse uma prefeitura. Por isso, Vitor da Farmácia, a sua viela do seu povo lá do Presidente Dutra não vai ter concreto, porque não tem dinheiro para pagar um caminhão de concreto.
olha, verdade, não tem dinheiro para pagar o concreto, não tem dinheiro para fazer obras. Aí o Zaneta vai lá no Parque Secap, começa a fazer aqueles montes de terra, e está lá hoje fazendo uma praça onde não devia fazer, onde deveria ser uma quadra de areia, que não houve ninguém, está lá. Mal criado, sem educação, não recebe vereador, não recebe a dona Maria, que é do PT, não recebe os vereadores da base, está o todo-poderoso dentro do município de Guarulhos. E os senhores vereadores que dão sustentação para esse governo, que votam aqui tudo que o governo manda, não tem suas emendas atendidas. Eu pergunto, o compromisso de 380 mil reais, cumpriram com os senhores? Aquele vereador que teve o compromisso de 380 mil cumprido do orçamento desse ano, levanta a mão, vem nessa tribuna falar que obra que os senhores ganharam. Onde está a obra? Não tem obra, não tem obra. Nós estamos no mês de setembro, Maurício Siqueira, não tem obra no município. Por isso que eu fiz questão de vir aqui justificar o meu voto no seu humilde requerimento, solicitando essa informação, vereador Vitor. Eu nem apresento mais requerimento. Quando eu quero alguma coisa, eu vou direto na Secretaria de Assunto Legislativo e lá eu pego as minhas informações. Porque aprovar requerimento, a não ser que algum jornal for fazer uma enquete, ver qual o vereador que faz mais requerimento, mais projeto de lei, que isso para mim não interessa. Então, senhores, o município de Guarulhos está uma calamidade pública e o ano que vem vai piorar. Vai piorar, porque não vai ter verba do governo federal. Não vai, porque a Dilma vai perder a eleição. O PT vai perder a eleição. Então, a situação do município dá dó. Dá dó uma cidade com 1.300.000 habitantes e um orçamento de mais de 4 bilhões, mal administrado, com falta de planejamento, senhores vereadores. Tenho dito, senhor presidente. Acabou. Obrigado. Item 9, senhor secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3785/2014. Informações referentes ao serviço de concretagem na Viela Ilha Velha, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento 3786/2014. Informações referentes à notificação do proprietário do imóvel localizado na Rua Elvira, sem número, no Jardim Itapuã. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 10. 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 3787/2014. Informações referentes à limpeza da Praça do Coração, localizada na Rua Crateus, Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 3788/2014. Informações referentes à limpeza periódica de vias públicas no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento 3790/2014. Informações referentes à pavimentação asfáltica do trecho compreendido entre as ruas Uiraúna e Cachoeira do Arari, na cidade de Parque São Luís. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 3791/2014. Informações referentes à implantação de placas de proibido estacionar ao lado direito de toda a extensão da rua Isvan Ivans, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 15. Leitura, discussão e votação do requerimento 3792/2014. Informações referentes à área localizada na Viela Ouriçangas, em frente ao número 116, entre a rua
Irará e Ipirá, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 16. Leitura e deliberação do projeto de lei 3744/2014. A instituição do cartão Leve Leite, concedendo auxílio pecuniário para aquisição de leite e da outras providências. Autores, vereador Luiz Mato Grosso e Ramos da Padaria. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. O cartão Leve Leite. Vou votar contra. Tem painel, né, Paulo? Painel. Olha, brincalhão. Encerrada a votação. Para justificar, senhor presidente. Considerado as comissões. A palavra para justificar o voto, o vereador-geral Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Mato Grosso, vereador Ramos da Padaria, eu fiz questão de vir justificar esse projeto. Eu votei a favor da deliberação, mas na votação eu vou votar contra. Tem mais um cartão. Nós tivemos uma discussão recente agora, a questão do cartão escolar, de autoria da vereadora Maria de Sá. Se Deus quiser, o prefeito vai vetar e vai vir para essa casa. E se a Câmara derrubar o veto, ele vai ganhar no Tribunal de Justiça, porque a Câmara Municipal de Guarulhos, infelizmente, nós somos campeões em lei inconstitucional. Infelizmente, nós levamos essa fama no Tribunal de Justiça. E eu deliberei, porque eu acho que quando o vereador apresenta um projeto de lei, nós temos que deliberar, ir para as comissões e discutir. Na semana passada eu tive que me ausentar da sessão, vereador Gilvan, por motivos particulares. Tinha um projeto de autoria desse vereador, Ramos da Padaria, que o senhor Vossa Excelência votou pela não deliberação, Mato Grosso também votou pela não deliberação. Eu estou dando um exemplo. Na lei que regulamenta os nomes de ruas, existe lá um artigo que diz o seguinte, que após 10 anos você não pode fazer alteração do nome de rua, independente do nome que esteja a rua. Eu pedi uma alteração nessa lei, porque se a pessoa morar na rua Carapicuíba e 100% dos moradores quiserem mudar o nome, pode mudar, desde que tenha 100% de assinaturas. Aí o vereador americano veio na tribuna defender o contrário, e eu não estava aqui para me defender, os senhores mandaram arquivar o meu projeto. E é um projeto bom para a cidade, que eu estou representando. Foi 17 votos contrários, 3 favoráveis e uma abstenção. Então eu acho que aqui nós temos que ter respeito com os vereadores, discutir o espírito do corpo. Eu votei pela deliberação, porque eu acho que nós temos que discutir aqui no Legislativo. Nós temos as comissões, nós temos o diálogo entre o vereador. Se no momento eu estivesse aqui e pudesse defender meu projeto, com certeza teria sido deliberado. Então nós não podemos aqui rejeitar deliberações, mesmo que o projeto seja inconstitucional, porque é a iniciativa dos colegas vereadores. Tem comissões, Ari, para discutir. Vetaram o meu projeto, derrubaram aqui na hora. Derrubaram. Me ligaram, ó, vereador, seu projeto foi rejeitado. Estou representando, eu quero fazer uma discussão sobre esse projeto. Quando é nome de pessoa, nome próprio, aí não tem que alterar. Mas quando é nomes que não diz com a realidade da região, temos que alterar sim. Vou dar um exemplo. Em 1990, eu, vereador nessa casa, juntamente com o vereador Lúcio Nogueira, nós começamos a denominar as ruas do Parque Secap.
E como nós éramos oposição ao Pascoal Tomeu, o que ele fez? Ele deu nome em todas as ruas do SECAP por decreto. Por decreto. Agora nós não podemos alterar o nome das ruas, algumas ruas do SECAP, porque já faz mais de 10 anos e foi baixado por decreto. Então esse projeto meu viria alterar essa questão de lei. Só que nenhum vereador teve o cuidado de ler o projeto, deliberaram de acordo com o discurso do vereador americano e rejeitaram. É um projeto bom para a cidade. Então eu estou dando um exemplo aqui para os senhores. Quando vier um projeto nessa casa, temos que deliberar, porque nós temos comissões técnicas. Nós temos aqui o corpo dos vereadores que podemos discutir, dá parecer contrário, hora de votar, votamos contrário, e eu vou votar contrário o projeto do vereador Ramos e o vereador Mato Grosso, porque esse negócio de cartãozinho leve leite sai muito mais caro, é muito mais barato comprar no atacado. Já pensou fornecer leite para 110 mil famílias, 110 mil cartãozinhos, e na padaria comprar pelo valor de mercado? É um absurdo para uma cidade do tamanho de Guarulhos. Vou votar ao contrário, quando for votar o projeto. Vou dar o parecer, mas votarei contrário. Mas, ao menos, eu não vou matar o projeto do Ninho. Vai para as comissões, vamos discutir. E não foi isso que aconteceu com o projeto do vereador Geraldo Cid. E não estou me vingando, não. Não tem essa discussão. Eu não guardo ódio no coração. Sou um cara feliz, contente. A Dilma está caindo cada dia mais. Verdade. E a gente fica feliz com esse acontecimento no país. Então, nós estamos sentindo o cheiro de mudança. Então, também, é o povo que decide. E aqui quem decide é o plenário Mato Grosso. É soberano. Chega de cartão, gente, pelo amor de Deus, cartão escola, cartão leite. Daqui a pouco vai vir cartão uniforme escolar para ir comprar nas casas pernambucanas. Fiz propaganda da casa pernambucana. Ou numa loja da esquina, comprar um uniforme, não pode isso aí. Eu acho que a prefeitura, se o secretário de Educação é incompetente, ou ele está agindo sob suspeita, vamos demiti-lo. Tem que demitir o secretário. Então eu estou achando que a base do governo não confia no secretário de Educação. Não confia, e isso é perigoso. Isso se torna perigoso para o município. O legislativo, a base do governo, não confia num secretário nomeado pelo prefeito, tem que demitir o Moacir de Souza imediatamente. Demita-o. Agora não. Criar cartão para comprar no varejo vai sair muito mais caros aos cofres municipais. Votei pela deliberação, sou contrário na votação quando esse projeto vier à votação. Item 17. Senhor secretário para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 3751/2014. Criação de pontos específicos para ataques próximos a empreendimentos comerciais. Autor, vereador professor Samuel Vasconcelos. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que deixem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Guti, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Jesus e vereadora professora Marisa de Sá. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Muito obrigado, senhor presidente. É para consignar meu voto, sim. Vereador Paulo Sérgio vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 18. Leitura e deliberação do projeto de lei 3752/2014. Proibição no atendimento de chamadas através de aplicativos por táxi e carros de transportes remunerados de passageiros não cadastrados no município de Guarulhos e da outras providências. Autor, vereador professor Samuel Vasconcelos. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que tenham os terminais para o voto eletrônico.
Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Dona Maria, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Geraldo Celestino, vota sim. Vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, vota sim. Vereador professor Auriel, vota sim. Vereador professor Auriel, vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Para justificar. Com a palavra para justificar o voto, o vereador Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aos que nos assistem pela TV Câmara, o presente projeto que acabamos de deliberar, de autoria desse vereador que vos fala, ele é fruto da discussão que nós fizemos com o Sindicato dos Taxistas Autônomos de Guarulhos, uma visita ao presidente do sindicato, senhor Robson Xavier, e o mesmo apontou uma necessidade de um projeto semelhante a esse que nós apresentamos e também de uma reunião com a diretoria da Colper Guarulhos, que hoje veio aqui nessa casa, conversou conosco, conversou inclusive com o vereador doutor Alexandre Dentista, conversou com o vereador Pezão. A categoria anda muito preocupada porque há uma invasão muito grande de táxis de São Paulo, captando passageiros aqui na cidade de Guarulhos, prejudicando em muito os taxistas da cidade. Então, através do aplicativo, há uma forma de eles atenderem na cidade de Guarulhos, mesmo sendo táxis cadastrados em São Paulo. Então, por isso, criamos e apresentamos esse projeto com o objetivo específico de estarmos auxiliando para disciplinar o atendimento dos táxis na cidade de Guarulhos. Então, quero agradecer aos nobres pares que deliberaram para que nós possamos avançar no sentido de ajudar ainda mais essa categoria e outros que se colocam como carros executivos, mas que na verdade fazem serviço de táxi na cidade. Obrigado. Americano, se cuida. Item 19. Leitura e deliberação do projeto de lei 3762/2014. Dispôs sobre a utilização de aplicativos para a prestação do transporte individual e remunerado de passageiro táxi. Autor Edmilson Americano. Consulta a casa, o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Marisa de Sá, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Maurício Siqueira. Na verdade, o projeto de lei do professor Samuel Vasconcelos, que fala a respeito de criação de pontos de táxi, excelente, estou justificando o voto. Eu vou chegar lá. Eu votei favorável, porque é uma coisa que realmente eu acredito que precisa mesmo. Já fui taxista aos 23 anos. Oi. Eu fiz a conta agora, eu vi que eu estou velho. Estou justificando o voto.
Aos 23 anos, meu primeiro carro zero foi um golzinho de praça que eu pilotava lá em São Paulo. E eu tinha problema, por morar em Guarulhos, eu tinha que sair de Guarulhos com táxi. E pode ter certeza, cada vez que me dava um sinal, eu não pegava o passageiro e explicava para ele que ele tinha que pegar um táxi de Guarulhos. Sempre tive essa orientação do meu falecido pai. Que é justo, é justo. Da mesma forma, muitas vezes eu, estando com o carro com placa de São Paulo, via alguns táxis de Guarulhos que levavam passageiros de Guarulhos até o aeroporto de São Paulo, Congonhas, e não queriam votar sozinhos, votar vazios. Existe ainda um problema gravíssimo, que é aquele negócio. Eu estava com o carro em São Paulo, aí o camarada dava sinal para mim, eu parava e ele falava, quero ir para Ponte Grande, bairro que eu moro. Eu falei, pô, já vou para casa, já vou descansar. Só que a lei facultava o direito de eu cobrar uma corrida, veja só, vereador, um absurdo, de Santo Amaro até a Ponte Grande, permitia que eu cobrasse 50% a mais da corrida. Mas eu falava para os caras, quando eu usava táxi, eu falava, meu, são 2 pontos de ônibus. Por causa de 500 metros que você entrou em Guarulhos, você vai me cobrar 50% de uma corrida que você rodou 10 quilômetros, por causa de 500 metros, 50%. Sempre fui contrário a isso. Eu acho que tem coisa que a gente tem que ter noção. E eu li o seu projeto, segundo, né, o 3752 e também o do vereador americano 3762. Votei não por quê? E, na verdade, nós estamos vivendo um momento onde isso também está lá no projeto, falando da disponibilidade que nós temos da tecnologia. E o Brasil tem um problema sério. A gente fala em carona solidária para economizar combustível, para economizar carro na rua. E, na verdade, esses 2 projetos juntos aprovados, como lei, vão inviabilizar os aplicativos que eu posso falar assim, olha, eu sou da Ponte Grande, pego o aplicativo, vejo onde eu estou e junto mais 3, 4 pessoas para que a gente se cotize e se dirija diariamente a algum lugar ou não, tendo que esse valor é rateado entre os passageiros. Isso aqui vai inviabilizar isso. Eu estou de acordo com aqueles motoristas que estão errados em fazer corrida aqui, mas eu não poderia votar favorável, porque uma vez que a gente preconiza a carona solidária para evitar trânsito, a gente está ao mesmo tempo criando uma reserva de mercado e inviabilizando que a população possa usar seu carro de forma racional. Como, aliás, a prefeitura já reconheceu isso, antigamente para se locar carro na prefeitura era só carro de empresa. Hoje estenderam isso para que qualquer pessoa física possa fazê-lo através de uma cooperativa. É só por isso que eu estou justificando meu voto, porque eu votei não. Para justificar. A palavra. Senhor presidente, até entendo e a preocupação do nobre vereador Maurício Siqueira, que foi taxista, mas também entendo que tanto o projeto que eu apresentei, que foi fruto da discussão com o Sindicato dos Taxistas, mais a Cooper Guarulhos, e agora o projeto do vereador americano, que é um bom projeto, que é o vereador que a gente entende ser o vereador que milita na categoria, tem apoio de boa parte da categoria, inclusive do pessoal da Guarucop, que atende ao aeroporto, e expus os motivos pelos quais nós apresentamos esse projeto. Até entendo que o mesmo pessoal que conversou comigo deve ter conversado com o vereador americano. É tanto que a coincidência foi grande. Nós apresentamos um projeto e em seguida, e no mesmo dia, ele apresentou o mesmo projeto. Isso me leva a crer que as mesmas pessoas que conversaram comigo, conversaram com ele. Agora, a carona solidária, ela pode continuar, desde que combinado, porque ali são pessoas que convivem, são pessoas que se conhecem e que normalmente têm o telefone um do outro. Mas o argumento, ele não é necessário, ou pelo menos não se sustenta, quando nós entramos no campo profissional. Nós temos toda uma categoria importante na cidade sendo prejudicada e nós temos a possibilidade, a oportunidade de regulamentar isso. Por isso, entendo que tanto o meu projeto, como o projeto do vereador americano, que, repito, representa a grande maioria da categoria, e até nós entendemos o vereador dos taxistas, ou da maioria dos taxistas, porque é um projeto que beneficiará
a categoria, normalmente, também a cidade de Guarulhos, que nós temos que defender aqueles que aqui trabalham, convivem e defendem a nossa cidade. Então, o argumento do vereador Maurício é um argumento muito bom, mas ele não se sustenta, porque nós não podemos prejudicar uma categoria pelos avanços da tecnologia. Os avanços da tecnologia devem servir para melhorarem o nosso serviço, para melhorarem a nossa condição na cidade. Obrigado. Item 20. Leitura e deliberação do projeto de lei 3775/2014. Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias em disponibilizar agentes de segurança privado junto aos terminais de caixa eletrônico. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Cláudio Pezão, vereadora Dona Maria, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Eduardo Barretos, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Paulo Sérgio, vereador Professor Auriel e vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 21. Leitura e deliberação do projeto de lei 3777/2014. Dispõe sobre a responsabilidade da dívida do consumo de água nas residências alugadas para o locatário. Autor, vereador Professor Jesus. Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Pela ordem, senhor, para encaminhar depois? A palavra. Olha, na verdade, esse projeto de lei do vereador Jesus, do PDT, é de extrema importância porque muita gente não sabe, porque muita gente não tem imóvel locado. O que ocorre na cidade hoje? A pessoa que entra numa casa, faz a locação da casa, pela força do contrato, o IPTU passa a ser de responsabilidade dela, cobrado dela. Alguns proprietários cobram um valor a mais e eles mesmos pagam o IPTU. A conta de luz fica no nome do locatário. Se o locatário não pagar, vai lá e corta, ele vai na EDP, faz o acordo, e se não pagar o acordo, o dia que ele sair do imóvel, porque a loja também não está pagando aluguel, a dívida vai com ele. Isso aqui, gente, é uma reclamação antiga daqueles que fazem locação de imóveis. Porque é o seguinte, se eu loco o imóvel, a água está no imóvel. Aí eu não pago. Aí eu fico dando um jeito, e é incrível como o SAI tem a capacidade de cortar a água da minha casa, porque eu esqueci de pagar 2 contas, e ao mesmo tempo, no outro imóvel meu, está 6 meses ligado lá e eu nem sabia que eu não estava pagando mais a conta. Mandaram a conta, tem 6 contas atrasadas e ainda está funcionando a água. É incrível como a coisa é meio louca. Só que o inquilino, quando sai do imóvel, deixa a dívida para o proprietário do imóvel, porque a dívida fica no imóvel. Então está de parabéns o professor Jesus e eu espero que essa casa faça com que se altere isso no SAI, para que a dívida fique também, a exemplo do que acontece com a energia elétrica, fique com o locatário, porque senão fica um absurdo, o camarada paga um aluguel razoável durante um ano, não paga a água durante esse ano, vai fazendo sucessivos acordos e no final fica uma dívida de quase o ano todo de aluguel para o proprietário pagar. Eu espero que os vereadores votem e que se altere isso no município de Guarulhos, que é mais do que justo. Obrigado. Solicito aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico.
vereador Ramos da Padaria, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Gileno, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Romildo Santos, vereador Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, considerado as comissões. Não havendo mais matéria do grande expediente, do por encerrado o grande expediente, passemos à ordem do dia. Informo que do item 1 ao item 3 estão prejudicados por falta de parecer. Item 4, senhor secretário, para a leitura. Discussão e votação única do veto total do projeto de lei 4.038/2013. Disciplina colocação de tampa em todas as caçambas de entulho utilizadas no município de Guarulhos. Autores, vereador Alemão do Transporte e vereador professor Samuel Vasconcelos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que tenham terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, consignar meu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Sérgio vota sim. Encerrada a votação, mantido o veto, comunique-se. Item 5. Primeira discussão e votação do projeto de lei 3024/2013. Institui no município de Guarulhos o programa Matrícula Fácil para o ingresso e permanência de alunos da rede municipal de ensino. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, projeto e uso substitutivo. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente o substitutivo número 1. Pela ordem. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Para discutir. Para encaminhar a votação, para encaminhar. Substitutivo com a palavra. Ô, presidente, para encaminhar. Esse projeto de lei, em discussão com muitas mães e pais aí de alunos da rede municipal, a gente visa dar uma acelerada na questão da matrícula, né? Tendo em vista que muitas vezes os pais, mães têm que ficar lá na escola, acaba perdendo um dia de serviço, e para isso a gente pensou em poder fazer uma pré-matrícula pela internet, né? Por que pré-matrícula? Porque depois você tem alguns documentos para entregar, por isso foi feito o substitutivo. Então eu peço aos nobres vereadores que votem favorável no substitutivo para que depois se torne lei, tá ok? Muito obrigado. Solicito aos senhores vereadores que tenham os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereador professor Auriel, vereador Romildo Santos, vereadora Verinha Souza.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 6, senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 13/2013. Disciplina o atendimento preferencial e prioritário às pessoas idosas, às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, às gestantes, lactantes ou pessoas acompanhadas por criança de colo em estabelecimentos diversos. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, projeto e o substitutivo número 1. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Ramos da Padaria, vereador Cláudio Pezão, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Gucci, vereador Paulo Sérgio, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.